Então, se há a possibilidade de crimes do Alexandre de Moraes, que tem que ser apurados, advocacia administrativa, tráfico de influência, porque está muito claro ali pelas informações que ele agiu com o prestígio dele, com a posição de ministro, para influenciar numa apuração da administração pública, que era o Banco Central e a própria Polícia Federal. Então, se o Paulo Gonet está agindo dessa forma também, é outro que merece pedido de impeachment também. Então, estamos num momento que o Congresso Nacional está refém. É um país de mafiosos, né, Lacombe? Porque você pensa o seguinte, essa história do PGR, ela é pior ainda quando você para pensar que o Alexandre de Moraes fez campanha pelo Gonet. O Alexandre de Moraes foi um dos que fizeram campanha para que o Gonet fosse reconduzido. O Gonet é uma gracinha. Ele determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre a possível atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no caso do Banco Master, né? Todo mundo falando sobre isso, obviamente tem que falar mesmo, né? Pressionou o Banco Central, pressionou a Polícia Federal, foi a festinha na casa do Daniel Vorcar, a mulher dele tem um contrato de tinha, né? Não sei como é que está agora com a liquidação do banco, né? 129 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil por mês, para não fazer absolutamente nada, mas o Paulo Gonet achou por bem que, puxa vida, não tem fundamento investigar o cara, não tem. Como também não tinha fundamento nenhum investigar o Alexandre de Moraes diante de tudo que foi apresentado na Vaza Toga, todas as trocas de mensagens. Use a criatividade, dê um jeito, veja isso aqui, persiga esse aqui. Aqueles mandados de busca e apreensão contra aquele grupo de empresários, tudo com data adulterada, PET com data adulterada, tudo ali apresentado, Gonet de novo, em vez de ir lá naquela época da Vaza Toga, em vez de ir em cima das denúncias e investigá-las profundamente, não. Foi lá e pegou o denunciante, ainda colocou o denunciado Alexandre de Moraes para, né, confrontar o denunciante, ou intimidar, ou perseguir o denunciante. O Paulo Gonet é realmente um sujeito desprezível e foi reconduzido à PGR, tá? Aquela carinha de bom moço, rapaz. Aquele cabelo, aquela carinha, aquela expressão quase sempre a mesma ali. E o cara não quer saber de investigar o chefinho, né? Porque acabou que a PGR virou ali mais um braço do Alexandre de Moraes. Ele não vai, né, contra o chefinho dele de jeito nenhum, pelo jeito, Ramagem. Lacombe, o Paulo Gonet, como PGR, o Procurador-Geral da República, que é o órgão, o cargo máximo do Ministério Público no Brasil. Paulo Gonet, ele estar ali, ele foi colocado pelo sistema. Ele não está ali para cumprir a lei, infelizmente. Então, Paulo Gonet, se você colocar muito bem pela análise de toda a conduta dele, Paulo Gonet, ele é coautor de todos esses abusos de autoridade, todo esse atropelo constitucional feito pelo Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros. No mínimo, ele é cúmplice ou partícipe, porque ele age, as ações dele são essenciais a esses crimes, ou ele concorre realmente para que esses crimes aconteçam. Nessa questão toda que abarca o Alexandre de Moraes, você comparar com essa ação, essa armadilha, essa falsidade dessa ação do golpe, condenaram Bolsonaro e seus aliados apenas por uma delação mais do que contestável, uma delação nula sob coação de uma pessoa, o coronel Cid, que por diversas vezes alterou a delação e não imputa crime nenhum, e de uma minuta que nunca foi acenada nem apareceu, que estava no celular do Mauro Cid. Agora, com Alexandre de Moraes, diversas evidências, informações, diversas autoridades públicas de alto escalão que foram pressionadas, um contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes assinado, ele não vê nada, não vê nenhuma ilicitude. Então, o Paulo Gonet, para quem não precisa conhecer do direito com detalhes, nem de investigação criminal, mas usando o mínimo de uma lógica, do bom senso, de uma moralidade, de tudo que foi colocado pela imprensa agora, do Alexandre de Moraes, esse contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes, que não tem nenhuma ação a ser tratada,
apenas lobby diante da administração federal. Há as informações de que o ministro atuou no Banco Central e na Polícia Federal em prol de um banco master cheio de ilicitude, irregularidade contábil, de investimento, de créditos. Isso veio à tona. O Paulo Gonet, PGR, não abre minimamente um procedimento para apurar? Não vai chamar essas pessoas para serem ouvidas? Não vai chamar o meio de comunicação, a jornalista que trouxe? A jornalista tem o sigilo de fonte, mas ela pode e tem o direito de abrir numa investigação. A Polícia Federal foi citada de haver algum tipo de coação ou pressão. O Banco Central foi citado. Então, minimamente, deveria se abrir um procedimento. Paulo Gonet, não. Ele arquivou de plano. Paulo Gonet faz parte do sistema, faz parte desse abuso de autoridade, e assim como Alexandre de Moraes está completamente inserido de forma nada republicana nessa questão do Banco Master, que tem muita coisa para aparecer, está aparecendo aí. O Chile, agora recentemente, acabou de empichar 3 ministros da Suprema Corte. 2 pelo Congresso de lá e 1 pela própria Suprema Corte, por muito menos do que esses ministros do STF, pelas relações com empresários e relações nada republicanas. Alexandre de Moraes, Toffoli viajando com advogado, muito pior do que os ministros de lá. Então, se há possibilidade de crimes do Alexandre de Moraes, que tem que ser apurados, advocacia administrativa, tráfico de influência, porque está muito claro ali pelas informações que ele agiu com o prestígio dele, com a posição de ministro, para influenciar numa apuração da administração pública, que era o Banco Central e a própria Polícia Federal. Então, se o Paulo Gonet está agindo dessa forma também, é outro que merece pedido de impeachment também. Então, estamos num momento que o Congresso Nacional está refém do Supremo Tribunal Federal, porque quem tem que fazer o controle do Supremo Tribunal Federal, de primeira ordem, é o PGR, que é o Ministério Público, e o Senado Federal. Se eles são reféns, ou são cúmplices, ou coautores, o Congresso Nacional está sendo vítima de várias investigações, a direita por falar, a liberdade de expressão, o centro por questões de emenda, que pode haver crimes ali, como pode não, tem muita perseguição, está no momento do Congresso Nacional deixar de ser serviçal, deixar de ser subserviente e mostrar que os 3 poderes da República têm que ser respeitados. Não só respeitados, mas eu gosto muito, né, de tentar compreender certos fenômenos que ocorrem na sociedade brasileira, né? Aquele vídeo onde eu falo que quem tem o poder de matar é quem determina as direções de onde a coisa vai, para onde a coisa vai, ele viralizou. E eu achei interessantíssimo, né, e fiquei meditando, né, sobre algumas reações, como, por exemplo, eu não gosto desse cara, mas ouço o que ele tem a dizer. O outro era, de longe é fácil falar. E aí, eu fiquei meditando sobre isso, porque você percebe a desordem na inteligência da pessoa. Percebe na hora. Porque quando você não tem meios para atuar e você vê alguém que tem meios para fazer o que você não consegue, a primeira coisa que vem à sua mente é alívio. Desde quando você é criança na rua, quando você tem um mais forte que pode te proteger de um garoto que está te batendo na rua com um pedaço de pau e pedra e você não tem nada, quando vem um mais forte, você se alegra, é alívio. Quando você não se alegra, o nome disso é inveja. Você que queria ter parado o agressor, e aí você simplesmente declara inveja. E eu observo isso não com alegria, mas com tristeza. Que quando nós estamos aqui denunciando o que nós estamos denunciando, todos nós que estamos aqui, sobretudo Ramagem, eu e o David, todos nós, e o Lacombe e o Max,
todos os 5 aqui iniciaram as denúncias estando no Brasil. E todos, de um certo modo, sofremos as consequências disso quando estávamos no Brasil. E aí, o que é a coragem? A coragem, ela é uma firme resolução da vontade, iluminada pela reta razão da prudência, onde você entende que suportar certos sofrimentos, na verdade, é uma insensatez estéril, ou suicídio, ou loucura. As pessoas pensam que prudência é você ser um eterno passivo que toma no rabo o tempo todo e fica quieto. A imagem que as pessoas têm da paciência é um cordeiro imolado, como nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Só que o cordeiro imolado tinha uma missão e um objetivo muito claro. Ou seja, você vai ao matadouro morrer como um cordeirinho quando você já empregou todas as vias para evitar a morte. Nosso Senhor não é um suicida. Nosso Senhor Jesus Cristo não é um suicida feliz. Ele é como homem, como totalmente Deus, ele entregou a vida depois de ter saído de fininho, quando queriam matá-lo, quando ele já tinha cumprido tudo o que ele deveria de fazer. Então a prudência fez com que Nosso Senhor escapasse da morte várias vezes, até o momento em que ele sabia que precisava ir para Jerusalém e morrer. Então o martírio é uma condição diferente da que nós estamos falando aqui. Uma outra condição diferente é o policial que está no conflito, ou um soldado que está numa guerra, onde ele, empregando todos os meios necessários para poder impedir a ação do inimigo, há uma que não tem mais o que fazer. Quando, por exemplo, ele está ali defendendo uma pessoa inocente, ou um grupo inocente, o exército inimigo é maior e ele cai atirando, né? E quando eu vejo essas respostas e vejo uma certa inação por parte de políticos, empresários, jornalistas, diante de uma decisão tão abjeta quanto essa do Gonê, né, o normal é que as pessoas se alegrem de ver um homem como o Ramagem falando que absurdo que essa decisão está sendo tomada. Aí a minha pergunta para a nossa audiência é: será que nós encontraremos muitas pessoas felizes por nos ver aqui denunciando, sabendo que nós poderíamos estar cuidando da nossa vida, sem falar do Brasil, sem pensar no Brasil? Ou o número dos invejosos é tamanho que, infelizmente, nós vamos ver o Gonê feliz da vida e uma quantidade enorme de pessoas querendo que a gente se ferre cada vez mais, porque nós não somos corajosos, nós estamos falando da distância. Em uma frase simples, curta e direta, para qualquer pessoa simples entender, a minha pergunta é: diante de mais uma decisão canalha do Gonê, diante de mais uma artimanha do Alexandre de Moraes para sair ileso dos crimes que comete, nós teremos cada vez mais pessoas que irão se alegrar por ter quem os denuncie, ou virtude é a gente aceitar isso calado e ficar feliz de ver o país indo pro buraco? É um país de mafiosos, né, Lacombe? Porque você pensa o seguinte: essa história do PGR, ela é pior ainda quando você para pensar que o Alexandre de Moraes fez campanha pelo Gonê. O Alexandre de Moraes foi um dos que fizeram campanha para que o Gonê fosse reconduzido como Procurador-Geral da República. E aí, como é que o Gonê agora vai ter imparcialidade para julgar qualquer coisa em relação ao Alexandre de Moraes? Ou seja, só o fato de um ministro do STF fazer campanha, fazer reuniões, articular para que um PGR seja aceito ou não, só isso daí já é crime. Só isso daí já é uma atuação política do Alexandre de Moraes. Ele já merecia sofrer um impeachment só por ter feito isso. É exatamente por isso que o ministro do STF não tem que agir a favor ou contra
o PGR. Por quê? Porque em algum momento ele pode ser investigado, ele pode ser denunciado por o PGR, ele tem que tomar uma decisão sobre aquela pessoa. E aí o que está acontecendo agora é, você tem dos maiores, provavelmente o maior contrato, né, já afirmado por advocacia no Brasil, por escritório de advocacia, sendo que não se vê uma atuação, né, que justifique minimamente esse valor, parece que só atuou uma vez. Em 77 mil ações judiciais do Banco Master no Brasil, 77 mil Pois é. uma vez. E, no entanto, está ganhando aí 3,6 milhões. E aí o PGR, na maior cara de pau do mundo, diz que não vê indício. Só que qual que é o problema? Lembra quando fizeram lá os empresários bolsonaristas, grupos de WhatsApp? Abriram inquérito por causa de emoji. Lembra disso? Joinha. Abriram inquérito contra pessoas por causa de emoji. E aí agora se recusa a investigar o Alexandre de Moraes com um contrato multimilionário, um contrato que o contrato em si já não faz sentido, o valor. E aí quando você vê o que foi entregue, faz menos sentido ainda. E aí você vai sequer investigar isso, é completamente absurdo.